Quando eu vi esse tema, gosto muito de falar sobre família, criação de filhos. Eu e meu esposo cuidamos e lideramos adolescentes faz 30 anos. Então, nós éramos jovens quando começamos a cuidar de adolescentes, e meu esposo sempre fala que puseram a gente lá para ver se a gente ia realmente ser pastor, para passar por um teste. E o teste, nós estamos há 30 anos, e a gente tem muito peso por isso, por essa geração, e por tudo que Deus está fazendo nesse tempo. Quando eu vi esse tema, casa firme, entrando ali, eu pensei naquele salmo que diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E lá embaixo está escrito assim: lembra-te dos filhos de Edom, porque eles destruíram os nossos fundamentos. Por que eu estou iniciando com isso? Nossos fundamentos estão destruídos pelos filhos de Edom. Nós estamos numa Babilônia. A gente, muitas vezes, dá uma... aqui está tão gostoso. Realmente, a nossa casa é uma bênção, o nosso lar é uma bênção. Obrigada. Mas nós vivemos numa cultura babilônica, onde o que é certo muitas vezes virou errado, e o que é errado virou certo, e a gente, principalmente com os nossos filhos, adolescentes, crianças, nós temos que trabalhar coisas que na nossa geração nem precisava, coisas básicas, fundamentos. E os fundamentos estão destruídos, e eu creio que Deus levantou, como diz lá em Malaquias, o espírito de Elias se levantando nos últimos dias. Nós somos a igreja é Elias nesse tempo, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Há um outro versículo lá em 2 Crônicas 7,14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu comecei a pensar nesse texto, essa palavra terra, o original dela é eretes. E sempre quando eu lia assim, superficialmente esse texto, eu pensava assim: para que Deus não venha e fira o planeta Terra com maldição. Mas não é isso que está dizendo. Terra é território tribal, eretes. E eu comecei a pensar mais num contexto familiar. A minha terra, a minha família vai ser curada se eu me humilhar e orar e buscar ao Senhor e se converter dos meus maus caminhos. E com uma família curada aqui, outra ali, e assim Deus vai curando a igreja, Deus vai fazendo famílias fortes, saudáveis, filhos saudáveis, para uma sociedade saudável. Apesar de estarmos vivendo tempos difíceis na nossa nação, eu creio, Deus tem um projeto, um plano enorme para essa nação. E o Brasil será celeiro das nações. Amém? Bom, para introduzir exatamente isso, falando de fundamentos sem estrutura, sem firmeza, nós vamos começar a pensar sobre a estrutura, a cultura de família judaico-cristã, que se desde sempre. Isso veio de uma lei mosaica de Roma e depois passou pelo Pentateuco. E a nossa lei, a lei brasileira, ela é sim inclusive a nossa Constituição, ela é baseada nos princípios do Pentateuco. São princípios bíblicos e uma cultura judaico-cristã. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E tudo que eu vou falar e trazer é baseada na Bíblia. Mas quando eu falar de família saudável, não pense que é uma família perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Nós erramos com os nossos filhos. Quantas vezes eu já pedi perdão para minha filha? Só que aí que está a grandeza e a riqueza de ser saudável. A gente reconhecer o nosso erro e voltar atrás. Esse tempo, eu começo a procurar e pesquisar muitas coisas. E eu achei um artigo na revista Galileu. Eu vou ler para você entender aonde nós vamos chegar. Palmadas terapêuticas. Está escrito isso no artigo.
Métodos utilizados por médicos russos pode curar desde depressão até alcoolismo, segundo seus defensores. O tratamento, sessões de surras nas nádegas do paciente com vara. O Dr. Shager Spank, que recentemente divulgou um artigo científico sobre o assunto, diz que espancamento libera endorfina, trazendo bem-estar aos pacientes. O tratamento funciona, afirma ele. Não sou sádico, pelo menos não no sentido clássico, mas eu defendo as chibatadas. E esse Spence publicou esse artigo. E há quanto tempo a Bíblia diz que o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina? Salomão, sábio Salomão disse isso no século 6 a.C. Agora, eu achei um outro artigo comparando aquilo que tem acontecido na nossa geração. Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal. E eu aqui não estou defendendo bater nos filhos, mas estou defendendo uma disciplina coerente nos filhos. Não é espancamento, tá? Então, esse Dr. Benjamin diz que ele não defende bater nos nossos filhos quanto ao comportamento mal, porque suas personalidades ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho desse doutor, Benjamin Spock, cometeu suicídio. Então, o que a gente entende e observa, e nesses 30 anos que eu tenho observado, famílias, adolescentes, jovens, que famílias que têm base bíblica, famílias monogâmicas, famílias que os pais, os filhos têm os seus papéis bem definidos, são famílias funcionais, famílias que deixam Deus curar para serem curados, são famílias que se humilham na presença do Senhor, como diz 2 Crônicas 7,14. Se eu me humilhar, se eu buscar, porque como estávamos conversando ali à mesa, há muito lixo na nossa mente que às vezes nós nem percebemos. E quando percebemos, nos arrependemos. É esse o caminho, se humilhar. Se eu resumir aqui em uma palavra, eu poderia usar essa palavra: humilhação, quebrantamento, buscar a presença do Senhor, porque os dias que vivemos são maus. Lá em 2 Timóteo 3, diz assim, que os últimos dias seriam dias difíceis, trabalhosos. Os filhos serão desobedientes aos pais. Parece que Paulo está falando para Timóteo assim: olha, Timóteo, pensa no absurdo, os filhos vão ser desobedientes aos pais. E ali ainda diz assim, que os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E incrível, por incrível que pareça, Paulo enxergou os nossos dias. Paulo viu o perfil das pessoas dos nossos dias. E lá embaixo diz que, assim como Janes e Jambres resistiram à verdade, esses homens, resistirão à verdade. Por isso, Paulo orienta Timóteo a fugir dessas pessoas orgulhosas, arrogantes, caluniadoras. É o perfil da nossa sociedade. Mas o mais interessante disso tudo, quem é Janes e Jambres, né? Aqueles mágicos lá do Egito, quando Moisés e Arão jogaram a vara, o bordão, que virou uma serpente. Janes e Jambres jogou aquelas varas, os bordões deles, os mágicos, e virou serpente também. E o que aconteceu? A serpente de Arão, a vara de Arão, engoliu as duas serpentes, que eram mentira. Por que eu estou dizendo isso? Que diz lá em Timóteo. Porque nós estamos vivendo dias que a verdade tem se relativizado. Às vezes o que é verdade para mim não é verdade para você, mas isso é uma mentira, é um sofisma. Sofisma, eu trago a definição de que é uma mentira com cara de verdade. Então, o que acontece? Verdade é verdade. Não tem duas verdades. As verdades não são verdades, é uma só. E o que eu tenho aprendido, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós basearmos os nossos fundamentos, edificar a nossa casa sobre a rocha, que é Jesus, aí sim essa casa não cai. Uma firme estrutura que nós colocamos para os nossos filhos, para a nossa casa. E o que realmente temos observado famílias que observam os princípios, os fundamentos da palavra de Deus, elas
são famílias saudáveis, são famílias com filhos saudáveis, mas famílias que resistem à verdade, que relativizam tudo aquilo que está na Bíblia, essas famílias que, com base bíblica, são desestruturadas, elas sofrem a pena. E isso não é algo que eu estou inventando, é algo que eu tenho observado há 30 anos, é algo que a palavra diz. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma família aqui da Bíblia, que, se nós não observarmos os fundamentos, nossa casa vai cair quando a tempestade vier. E a tempestade vem para toda a casa. Bom, para dar uma base, nós temos um seminário que fazemos de 10 horas para pais. E eu vou dar um resumão aqui do que falamos nesse seminário, porque temos pouco tempo, mas para você entender aonde Deus quer nos levar nessa manhã. Pai e mãe, dentro de uma casa, têm funções. Para ser uma família funcional, eu preciso observar essas funções. Quais são essas funções? Bíblicas, né? Função do pai na família. O pai traz missão para a família. Há um provérbio 22:6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Mas na NVI diz o seguinte, é o mesmo provérbio, 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo quando passar dos anos, não se desviará deles. A pergunta que nós temos feito aos pais, por onde vamos? Pais, homens, você sabe qual a missão da sua família? Você sabe o objetivo que você tem para os seus filhos? Isso é muito importante, porque esse senso de missão traz uma direção e uma segurança para a família. E isso é uma função dos homens, dos pais. Outra função, direção. A direção dos homens, dos pais, produz nos filhos um referencial, senso de direção e estabelece prioridades. O pai projeta o filho para a vida e traz esse direcionamento. O pai, os homens, também traz limite. Os limites estabelecidos pelo pai geram noção de sanidade moral. E isso tudo que eu estou falando, eu só estou te dando um resumo, mas tudo com base científica e bíblica, sendo este aspecto fundamental na formação do caráter de uma pessoa. Os limites estabelecidos no estilo de vida do pai vão determinar o nível de proteção ou desproteção moral e espiritual dos filhos. Outra função do pai, proteção. Uma das necessidades básicas de uma criança, de um filho, é se sentir protegido, guardado. Por mais que eles, na adolescência e juventude, você já viu aqueles filhos que o pai vai levar na escola e ele nem quer que você beije ele na porta da escola, porque tem vergonha. Quem nunca passou por isso? Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. E adolescente, eu costumo dizer que é que nem andorinha. Anda em bando e faz barulho. Você já viu uma escola com adolescente, cheia de adolescentes, e não tem barulho? Tem. E eu amo esse barulho. Por isso que, às vezes, eu acho que meu pastor vai me chamar e falar assim, chega de ser pastora de adolescentes, é muito doida. Mas o que acontece? Que os adolescentes, eles buscam a área social com muito mais intensidade. Isso está na formação intelectual, no cérebro dele, na formação, no amadurecimento dos neurônios. E o que acontece? Aparentemente, eles não gostam que a gente beija. Mas como eles gostam? O meu marido sempre faz algo muito interessante, fazia, né? Deixava eles na porta da escola, né, Bloch? Eu não sei se você já viu isso, mas o João André deixava eles na porta da escola, dava a volta naquele balão assim, falava, tchau, filho, papai te ama. E tipo assim, eles, ai, meu Deus, não quero nem ver. Mas como isso, hoje, meu filho mais velho, o Natan, já está casado, e como eles lembram disso com alegria, isso é motivo de brincadeira lá em casa, que a gente gosta muito de lembrar, são atitudes e algo que traz afetividade na família. E isso é muito verdade, porque o perfil do pai determina o nível de segurança ou insegurança dos filhos. Os filhos precisam
dessa proteção e desse cuidado. Agora, o dever da mãe dentro de casa. No Salmo 131:2 diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Você já viu uma criança, quando cai, machuca? Ela não vai, normalmente ela não vai para o pai, ela vai para a mãe. Ai, mãe, machucou. E o pai fala, machucou nada. A mãe já tem aquele lado sensível, acolhedor. A mãe, vem cá aqui, eu vou dar um beijinho que sara. É assim ou não é, irmãs? E aí a gente acolhe a criança e a criança já sai correndo e brincando de novo, para de chorar. Por quê? Porque a mãe deu um beijinho? Não, porque a mãe acolheu. E eu tenho uma história com a minha filha, eu vou contar porque ela já me permitiu isso. Mas nós somos descendentes, meu pai era libanês, descendentes do Líbano, né? E o libanês, ele é muito peludo, né? E o bullying que eu sempre sofri era essa, bigoduda, turca, dá a mão, faz tchau assim, e assim, uma brincadeira legal, não tem trauma com isso, não. Mas, quando a minha filha começou, lá para os seus 8 anos na escola, começaram a chamá-la de bigoduda, de hominho, aquele bullying todo. E aqui eu abro um parênteses para as mães, nessa questão de acolher, porque quando os nossos filhos começam a sofrer bullying na escola, a nossa tendência é na proteção do filho, e lá na escola, defender, brigar, fazer com que essa criança que está fazendo bullying com o filho seja punido. Mas o nosso dever, e a experiência que eu tenho como mãe, é o contrário. Nós não precisamos ir na escola, trabalhar a escola. Claro, não se deve fazer bullying, nós precisamos ensinar isso aos filhos. Mas se os nossos filhos sofrem bullying, nós precisamos ensinar os nossos filhos a lidar com frustração e ter resiliência e conseguir transformar essa experiência negativa em algo positivo. E uma vez começaram a falar que minha filha era bigoduda, graças a Deus que temos depilação, né? Mas começou aquele bigodinho assim, os meninos começaram a brincar, que era hominho, que não sei o quê. Em primeiro lugar, eu quebrei todas essas palavras. Eu falava assim, olha, a minha palavra de autoridade de mãe tem mais poder do que dos seus amigos. Você é bonita, você não é hominho, você é uma mulher de Deus. E depois, paralelo com isso, eu falei, primeiro você libera perdão para todo mundo, e depois, senta aqui comigo. Olha, Deus, nada contra os carecas, mas Deus nos ama tanto que nós temos tanto cabelo, tanto pelo, que Ele colocou muito cabelo em nós, porque Ele sabe todos os cabelos que nós temos na cabeça. Ele conta todos. Então, para contar o nosso, Ele precisa passar mais tempo conosco. Uma brincadeira normal. Eu falei isso para ela. E assim, nós rimos, brincamos, nada contra os carecas, isso é só uma brincadeira, tá bom? E assim, foi algo que eu trabalhei com ela para descontrair aquele momento. Só que ela foi na escola, e ela falou isso na escola. Aí ela falou isso, que os meninos chamaram ela de bigoduda de novo. Aí ela pegou e falou assim, olha, quer saber? Deus me ama mais que vocês. E assim, falou tudo que eu falei para ela, que Deus conta os cabelos da nossa cabeça, que eu tenho cabelo até aqui, então vocês não sei o quê. Aí, gente, eu não sabia disso. Chegou o dia da reunião de pais, lá vai eu. Chego lá, a professora falou assim para mim, Nádia, que história é essa de bigode, de cabelo? E eu, ai, meu Deus, o que aconteceu? Né? Uma criança. E ela falou assim, olha, a Nadine fez isso, 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 e hoje ela é líder da sala, porque todos respeitam ela. E assim, eu não fui na escola brigar. Aliás, a vontade era essa, como mãe. Mas eu não fui na escola brigar. Simplesmente, eu ajudei minha filha a crescer, a passar pela frustração, sem precisar brigar com ninguém. E isso gera vínculos, que é uma função da mãe. Vínculos, a mãe precisa gerar esses vínculos. Mães mal resolvidas produzem filhos problemáticos. E mãe saudável produz filhos maduros, resilientes, que conseguem passar por um processo de relacionamento interpessoal muito saudável. E por isso que eu falo, mães curadas, filhos saudáveis. Outra função da mãe é a nutrição. Essa nutrição é a capacidade de exercer cuidado, atenção e apoio.
Quando estamos tristes, quem percebe primeiro? A mãe. A mãe que percebe. Às vezes eu falo, Natan, a Nadine estão com problema. O meu marido, imagina. Aí ia conversar e estava com problema. A gente até brinca. O Natan e a Nadine estão com febre. Imagina, põe termômetro, quase 40 graus de febre. A questão é que a gente nutre os nossos filhos, a nossa casa, desde o nosso ventre. E isso é algo natural que Deus deu para nós. Isso não significa que nós somos melhores que os homens. E outra função da mãe é a organização da casa. Às vezes, mulheres, a gente fala assim, a colher vermelha que eles estão procurando está na primeira gaveta do lado direito da cozinha. Aí, ele vai lá. Eu não sei se é assim na sua casa, na minha é. Aí ele vai lá, gente, a colher vermelha não está bem. Não tá, como não está? Eu acabei de guardar. Aí ele fala que isso é magia, que quando eu chego, ele abre a gaveta, a colher sobe assim na gaveta. É assim? É na sua casa também? Pois é, gente, isso aconteceu e sempre acontece na minha casa. Mas não é que a gente é melhor. A organização é nata da mulher. A mulher administra a casa. O homem tem a missão. A mulher tem a edificação. A mulher edifica a casa. A mulher constrói a casa. A mulher tem uma função essencial dentro de uma casa. Ela administra, ela cuida. E isso é muito importante porque hoje o feminismo e esses lixos que entram na nossa cabeça é muito intenso. Eu não vou aqui entrar nessas questões porque algo muito longo, mas o lixo que entrou na nossa mente é que a mulher não pode ser submissa ao marido. Mas o que é ser submissa? Se o marido tem uma missão, a mulher entra debaixo da missão do marido e ajuda, ela é uma ajudadora idônea. E ela entra debaixo dessa missão. Isso é uma família bem estruturada e funcional. E essa missão não é uma competição. Os homens aqui devem gostar de futebol. E não vejo outro exemplo melhor. Você pega um time de futebol. Quem é mais importante? O zagueiro ou o atacante? Os dois. Você vai falar assim para, não, o zagueiro é mais importante, senão vai tomar gol. Tá, tira o zagueiro, então deixa o atacante. Aí fica só o zagueiro, ninguém faz gol. Por que os dois são importantes? Porque as funções deles são diferentes. Mas os dois compõem um time para ganhar. O que tem acontecido de lixo é que homens e mulheres estão se nocauteando dentro de casa, estão disputando quem é mais importante, quem é melhor, quem é mais inteligente, quem é mais esperto. Não existe isso. Homem, pai e mãe são duas pessoas fundamentais para formar filhos saudáveis. E tudo está baseado ali. Se a gente vê pais saudáveis, pais curados, pais livres, nós vemos filhos que crescem saudáveis, filhos que crescem bem, com caráter moral, espiritual, e edificam uma casa. Bom, eu peguei uma família na Bíblia e a história é muito longa, está lá em 2 Samuel 13 e 14. Eu não vou ler os 2 capítulos, mas 2 Samuel 13 e 14 conta a história de uma família, de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que tocava o coração de Deus. Mas vocês concordam comigo que ele não foi um bom pai? E nós vamos pegar aqui algumas coisas, eu peguei alguns pontos que fui identificando Davi como pai. Só que não só Davi como pai, mas eu peguei a família de Davi e Maaca. Maaca, mãe de Absalão. E isso é muito interessante porque a gente pega essa família e vê o fracasso, a tragédia que aconteceu nessa família, mas a gente pega só Davi. Davi tem responsabilidade? Tem muita. Mas Maaca também tinha. Onde Maaca estava? Quando Absalão matou seu meio-irmão, Aminon. Então, eu vou aqui trazer alguns pontos para nós concluirmos e orarmos sobre nossas famílias. Em primeiro lugar, Deus alerta lá em Deuteronômio o perigo dos casamentos poligâmicos, né? Tudo bem, era a cultura da época, Davi teve várias esposas, só que uma das razões que
alguns teólogos acham que Davi casou com Maaca. Uma delas é porque Maaca devia ser muito bonita, porque Absalão e Tamar, os dois filhos deles eram muito bonitos, e os netos, a neta de Davi, por parte de Maaca, que é a filha de Absalão, era muito bonita, diz a Bíblia. Só que Davi tinha uma guerra contra Isbosete, que precisava de uma ajuda, de uma investida estratégica para aumentar o poder político de Davi. E Maaca era a filha do rei Jeú. E provavelmente esse casamento aconteceu por causa desse poder político que Davi precisava nesse momento. Bom, então aí já está um princípio quebrado, de monogamia, né? Graças a Deus por isso, mas hoje em dia nós temos visto por aí essas investidas de tricasal, casal. Não sou contra pessoas, eu sou contra princípios. Casais de 2 homens, casais de 2 mulheres, tricasais, né? Ou 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, Dona Flor, seus 2 maridos. E assim, até não no papel, mas eu conheço famílias que o homem é casado com uma mulher, mas tem outra família aqui em Ribeirão Preto mesmo, cuida das 2. Eu cuido, eu sustento as 2 famílias, ninguém tem que falar nada. Fazer o quê, né? Mas são princípios quebrados. Uma das coisas que eu identifico aqui também, que um dos problemas das famílias é quando o homem escolhe a esposa. A mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia, não fala esposa sábia, fala de mulher. Ou seja, menina, se há alguma solteira aqui, comece a edificar sua casa hoje, sem ainda conhecer seu esposo. Porque a mulher direciona o marido para onde ela quer. E aí está a importância da mulher dentro de casa. Administra, edifica. Agora, se escolhe mal a esposa, as consequências são trágicas. Eu vou te mostrar aqui uma família doente, uma família em decadência, que quebra princípios, e o caminho do fracasso, das tragédias familiares, elas não acontecem da noite para o dia. Elas acontecem por etapas, que dá para ser consertada. Só que se a gente não vê um fundamento sendo tirado nessas etapas, a grande chance de acontecer uma tragédia lá no final é enorme. E aqui eu vou observar essa família. Davi, Maaca, Absalão e Tamar, ok? Absalão tinha um meio-irmão, que era filho de Davi com Aionã. Aminon, ele se apaixonou pela Tamar, que é a irmã de Absalão. Apaixonou por ela e Aminon tinha um primo, sobrinho de Davi, chamado Jonadab. Jonadab era um homem astuto. Aí já está a primeira regra que está quebrada. Primeiro princípio. Quando nós vemos perto dos nossos filhos pessoas astutas, pessoas que têm maldade nas suas atitudes, quando a gente vê pessoas, por exemplo, que ensinam os nossos filhos a ver pornografia, isso acontece muito pelo WhatsApp. Manda nudes. Quando a gente começa a ver essas coisas, em primeiro lugar, nós precisamos ter a senha dos nossos filhos. O filho não tem maturidade para ter as senhas dos celulares, das internets, e assim vai. E o que acontece? Nós começamos a ver amizades que não obedecem aos princípios de Deus, nós precisamos intervir, cortar. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje eles dão graças a Deus por isso. Outra coisa, era esse primo de Aminon. E esse primo de Aminon, ele aconselhou Aminon a fazer uma comida, pedir para a irmã trazer uma comida para ele, porque ele se fingiu de doente. Quem aconselhou foi Jonadab. E ele abusou de Tamar. Nesse abuso de Tamar, nem Maaca, nem Aionã, a mãe desses 2 que se envolveram aí nesse abuso sexual, nem Aionã, nem Maaca aparecem repreendendo seus filhos. Nem Davi, o pai, não repreende. Tamar coloca cinza sobre a cabeça, rasga sua túnica, tá lá, mangas largas, compridas, e ela vai andando, clamando. Nem a mãe, nem o pai de Tamar aparece na Bíblia consolando Tamar, ajudando Tamar, protegendo Tamar.
O que eu vejo constantemente entre os adolescentes que eu cuido, crianças abusadas, dentro de casa, vai contar para a mãe não acredita, a mãe acha que a criança está inventando, a mãe acha que a criança está com sonhos, não sabe de onde. E nós vemos constantemente pais e mães que não protegem os filhos, que foi a mesma coisa que Davi e Maaca fizeram com Absalão e Tamar. E Aionã com Aminon. Davi, nesse momento, se ira. Mas só se irou. Ok, irou. Aí Absalão começa a odiar Aminon. Cadê os pais desses meninos para fazer isso que eu falei que eu fiz com a minha filha? Trazer, remediar, consertar essa história. Então, você vê que a tragédia foi sendo desenhada, não foi da noite para o dia. E aí, vocês me ajudam a fazer conta. 2 anos depois, faz conta comigo, quem é bom de matemática aí? 2 anos depois do abuso de Aminon com Tamar, até agora ninguém fez nada. Aí Absalão pega as dores da irmã e ele resolve fazer alguma coisa, vai lá conversar com o pai, e o filho pede a presença do pai. Isso está lá em 2 Samuel 13, 25, eu vou ler para vocês. 2 Samuel 13, 25 diz o seguinte: o rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Mas só que Absalão insistiu. Instou com ele Absalão. Porém, ele não quis ir, contudo, o abençoou. Gente, Absalão machucado, ferido, porque a irmã tinha sofrido abuso, o pai não fez nada, a mãe não fez nada, e eu creio que se a mãe tivesse feito alguma coisa, a Bíblia diria, não tem nada escrito sobre isso. Ninguém fez nada. A menina clamando por ajuda e ninguém faz nada. O irmão pega as dores, depois de 2 anos, vai lá, chama o pai para sair com ele, o pai não vai. O menino insiste, o pai não vai. E mais do que presentes, meus irmãos, os filhos precisam da nossa presença. Mais do que estarmos abençoando, claro, eles precisam da nossa bênção, pôr a mão na cabeça deles, precisam de presentes também. Mas mais do que isso, eles precisam da nossa presença, estar perto deles e ver os problemas que eles estão enfrentando. A gente precisa entrar no mundo deles. Absalão, então, manda matar Aminon e assume a culpa. Há filhos que fazem loucuras para chamar a atenção dos pais. Eu vejo isso direto. Teve um dia lá na igreja que eu vi uma menina se cortando dentro da igreja. Pegou uma gilete de apontador, foi na igreja, no culto dos adolescentes, e começou a se cortar, e eu vi assim, sangue no chão. E eu falei, que isso, né? Cheguei, claro, a gente não pode chegar com o pé no peito, cheguei com todo jeito. Falei, o que aconteceu, tal? Aí ela falou, minha mãe deixa. Sua mãe deixa, mas eu não deixo. Quem manda aqui sou eu. Como os filhos querem essa segurança? Como eles querem limites? Como eles querem saber onde eles podem entrar? E ela olhou assim para mim. Eu falei, vamos lá no banheiro, a gente vai se lavar, limpar o chão, mas aqui dentro, não. Sua mãe deixa, você vai fazer isso lá na sua casa. Aqui, não. Essa menina, hoje já é uma moça de Deus. Ela não me largou nunca mais. Ela está comigo como se um grude. Tira foto, põe no Instagram e faz assim, minha mãe. Por que ela faz isso? Eu sou mãe dela? Não. Porque eu pus um limite e protegi, acolhi, trouxe ela para o meu aconchego, entendem? Gente, a gente pensa assim, eu sou ferido, meus pais não me deram esse acolhimento, eu tenho muita ferida. Tá bom, o rei Ezequias, lá no Antigo Testamento, ele tinha como pai o rei Acás. O rei Ezequias foi um rei bom. O rei Ezequias viu o pai dele matar seu irmão, porque ele ofereceu seus filhos a Moloque. Talvez Ezequias ficasse pensando assim, meu Deus, eu sou o próximo, eu vou morrer. Acás fez tudo que era mal. Acás com certeza não foi um bom pai, porque ele não foi um bom rei. A questão aqui é, poxa, o meu pai, Ezequias falando, o meu pai matou meu irmão ao deus Moloque, eu vou morrer também. A insegurança de Ezequias, só que Ezequias foi um rei bom. E isso também é um tema para outro momento, mas eu devo isso à mãe de Ezequias. Certo? Filha de um sacerdote. E aí, o que a gente percebe aí? Não é porque meu pai foi mal
que eu tenho que ser mal também. Eu preciso quebrar esse ciclo de comportamentos doentes. Se eu não quebrar, quem vai quebrar? A gente. Deus precisa de uma geração só para pôr ordem na casa. Uma geração que se levante diante de Deus. Uma geração que se humilhe. Daqui para frente, 1000 gerações serão abençoadas. Eu posso ter vivido até a 3ª e 4ª geração com maldição, mas daqui para frente a minha história não precisa ser igual dos meus pais. Eu não preciso repetir o ciclo de maldição. Eu não preciso deixar com que isso se repita de geração após geração. Hoje, há uma frase que nós vemos falando muito. Toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa. Nós estamos com o bastão na mão. Cabe a nós nos posicionarmos e fincarmos as estacas. E posicionarmos com fundamentos firmes. Porque Deus não quer comportamentos tóxicos dentro da nossa casa. Você concorda comigo que dentro da casa de Davi, Maaca, Absalão e Tamar, eram muitos comportamentos tóxicos? Por isso, lá em 2 Crônicas 7,14, se humilha para eu curar, se humilha para eu restaurar. Outro ponto, eu já estou acabando, indo para o final. Jonadab, o sobrinho de Davi, que é o pivô dessa crise familiar, ele traz a notícia da morte de Absalão. Só que ali, a princípio, Davi achou que todos os filhos dele tinham morrido. Mas aí, Jonadab falou, não, só Aminon morreu. E Davi chorou. Absalão, então, foge para Talmai. Olha só, Absalão foge para a terra da mãe dele, Talmai. Ou seja, ele quer ser acolhido, ele quer ter um refúgio. Ele vai para os parentes da mãe, lá em Talmai. E não é acolhido também. Se passam 3 anos, gente, 2, 3, já são 5. Passam 3 anos. Davi já tinha se consolado da morte de Aminon, mas o tempo, gente, não apaga as dores, as feridas. A gente precisa se humilhar na presença de Deus. Então, Joabe, um amigo sábio. Como é bom a gente ter amigo sábio, né, gente? Ande com sábios e se tornará sábio. Então, Joabe arma um teatro. Isso está lá em 2 Samuel 14:20. Depois, na sua casa, você lê. Anote aí, 2 Samuel 14:20. Ele arma um teatro para que Davi pudesse ver com outros olhos essa situação de Absalão. Aí Davi manda chamar Absalão lá de Talmai. Até Joabe diz o seguinte, finalmente, ufa, agora vai. Só que Davi traz Absalão para Jerusalém, só que não faz nada e manda Absalão não entrar na presença dele. Davi diz, vem para Jerusalém, mas não vem para a minha presença. Meu Deus, que tragédia que está sendo desenhada. Absalão com 3 filhos, a filha dele, de Absalão, Formosa. Sabe qual é o nome dela? Tamar. Aí você já percebe que ele põe o nome da irmã em Tamar, porque ele quer assim, eu não me conformo com o que aconteceu com a minha irmã, eu quero trazer uma nova história para minha filha. Só que essa nova história não acontece com pais que têm feridas no coração e não se deixam curar. Mas aí está a prova da ferida no coração de Absalão. Ele coloca o nome da filha dele, o mesmo nome da irmã, Tamar. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o pai. 5 mais 2, 7. Ok. Então, eu não sou exatas não, mas o bloco me ajuda. E aí, já são 7 anos. Absalão pede para Joabe interceder por ele, porque ele quer entrar na presença do pai. Aí, Joabe não quer, ele insiste, por 2 vezes ele faz isso. Aí, Joabe nega. Eu acho que Joabe já sabia o que ele ia enfrentar com Davi. Aí, Absalão pega os homens dele e coloca fogo no campo de cevada de Joabe. E chama a atenção do amigo do pai. Olha só, gente, eu quero meu pai, mas ele não me ouve, eu vou botar fogo nas terras do amigo do meu pai, para que meu pai me veja. Olha a ferida aumentando. Então, Joabe pergunta, por que, Absalão, você fez isso? Isso está lá em 2 Samuel 14:32. Respondeu Absalão a Joabe, mandei chamar-te, dizendo, vem cá, para que você me envie ao rei a dizer, para que eu vim de Jeur? Foi o que Absalão pergunta. Melhor fora eu ficar lá, longe. Agora, pois, quero ver a face do rei. Quem é o rei? O pai dele.
Se há em mim alguma culpa, que me mate. Então, o filho está falando assim, pai, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Se eu tenho culpa, me mate, acaba comigo, mas conversa comigo. Tem pai, e eu já vi isso, pai que foge, vai longe de casa. Eu tenho um caso que eu estava cuidando, que a mãe levantou uma faca contra o filho, para que, não quero, você não nasceu, eu não queria que você nascesse. E o pai já estava longe. Então, você percebe que as feridas vão se acumulando ao longo dos anos. E o pai e a mãe não faz nada, pelo contrário, só afunda o filho para o fracasso. Aí, por fim, Davi chamou Absalão e Davi o beija. Só. Davi beijou. Não falou que ele fez mal, não falou que ele precisava ser corrigido, não fez nada. Não falou de Aminon, nada. Não falou de Tamar, nada, só beijou. Oh, meu Deus. Depois disso, Absalão, que começou a ficar na porta do palácio, o rei, dizendo para as pessoas assim, o rei não sabe resolver, não tem rei aqui. E com isso, Absalão furtava o coração dos homens de Israel, nesse tempo. Isso se passaram 4 anos. Vamos lá, fazer a conta? 2 mais 3 mais 2, 7. Mais 4... 11 anos. 11 anos depois, o trauma, a tragédia acontece. Aí Absalão toma o trono, faz um motim e faz com que tudo aquilo que Davi construiu seja envergonhado. Davi foge. E aí vocês conhecem a história, eu vou parar por aqui, mas no final da história Absalão morre, morto por alguém que era amigo do pai. O que a gente tem que entender com tudo isso? Que os nossos processos dentro de casa, eles não acontecem, as coisas, as tragédias não acontecem da noite para o dia. Há processos que, se nós observarmos o papel do pai e o papel da mãe, nós construímos uma família saudável. Nós precisamos nos humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa, sararei a sua terra, o seu Eretes. Uma família saudável. Não deixa os lixos da modernidade, nem a omissão tomar conta da família. As pessoas começam a ver os problemas e tratar os problemas antes que eles virem uma tragédia. Eu fico muito feliz de ver aqui famílias que buscam ao Senhor, que buscam obedecer ao Senhor, como o irmão orou aqui, para que a gente veja onde nós estamos errando e conserte. Exatamente isso. E isso me alegra muito, porque aqui existem famílias que podem, cada um na sua casa, fazer com que o Espírito Santo venha, o Espírito de Elias venha e converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Deus não venha e fira a sua família, a sua terra, o seu Eretes, com maldição. Com isso, Deus vai levantar um Ribeirão Preto saudável. Com isso, Deus vai levantar um Brasil saudável. E essa é a nossa oração. Que Deus possa abençoar você e sua casa com fundamentos firmes. Não deixe que os filhos de Edom destruam os seus fundamentos. Não deixe que aqueles que são incircuncisos, que têm vindo contra os princípios do Senhor, firam os princípios da nossa única regra de fé e prática, que é a Bíblia. Que Deus te abençoe e te prospere. E que tudo que Deus tem para fazer na sua casa e na sua família, e as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe.